hoje você já correu atrás de alguma coisa, talvez de um resultado, de um prazo, de uma meta, ou de uma versão de si mesmo que nunca parece suficiente. Mas pare por um segundo e perceba algo inquietante. Quando foi a última vez que você sentiu o tempo passando, sem tentar transformá-lo em algo útil? Nos ensinaram que cada minuto precisa valer, render, produzir, que descanso é pausa estratégica e que até o lazer precisa justificar sua existência. Mas e se existir já for o suficiente? E se perder tempo, esse ato tão condenado, for na verdade um lembrete de que ainda não fomos totalmente transformados em máquinas de desempenho? Talvez seja por isso que, às vezes, você abre o celular sem motivo, anda pela casa sem destino, encara o nada por alguns segundos. Você chama de distração, mas talvez seja algo mais profundo. Uma tentativa do corpo de recuperar um pedaço de vida que não pode ser medido. Porque, no fundo, não é o tempo que estamos tentando controlar. É o medo de perceber que, sem função, não sabemos mais quem somos. Seja bem-vindo, respire. Este vídeo não é sobre produtividade, é sobre lembrar que você ainda está vivo. Há um tipo de cansaço que não se dissolve com sono, férias ou silêncio. É o esgotamento de quem cumpre todos os papéis e ainda assim sente que não chegou a lugar nenhum. Um cansaço de existir no automático. Você acorda, faz o que precisa ser feito, risca tarefas, responde mensagens e, entre uma obrigação e outra, percebe um vazio difícil de nomear. Então, sem pensar, abre o celular. Rola, clica, assiste, muda de aba. E quando nota, uma hora se foi, uma hora inteira escorrendo entre os dedos, como se o tempo tivesse derretido. Nesse instante surge a culpa. Perdi tempo de novo. Mas talvez não. Talvez, sem perceber, você tenha feito o contrário. Talvez tenha tentado lembrar o que é existir sem precisar justificar cada segundo. Vivemos em uma era que transformou o tempo em moeda. Cada minuto precisa valer alguma coisa. Produzir virou sinônimo de merecimento. Parar virou sinal de fraqueza. E é nesse cenário que surge o impulso de desperdiçar tempo. É uma micro-rebelião inconsciente. Um gesto silencioso que diz: se tudo precisa ter propósito, eu vou fazer algo sem propósito algum, só para provar que ainda sou livre. É aí que mora o paradoxo. Porque quanto mais somos empurrados a ser eficientes, mais o corpo e a mente buscam refúgio em atividades sem sentido aparente. Ficar deitado olhando o teto, abrir o mesmo aplicativo pela 10ª vez, assistir a vídeos que você sabe que não lembrarão de você. Por fora parece preguiça, por dentro é sobrevivência. Perder tempo se torna uma forma de respiração, um espaço entre uma cobrança e outra, onde por alguns instantes não há metas, nem performance, nem expectativas. Só o simples fato de estar, de existir sem ter que provar valor. É nesse micro-instante que o corpo lembra como era ser criança. Viver sem função, sem cálculo, sem produtividade, correr por correr, imaginar por imaginar, fazer porque o momento pedia, não porque alguém esperava. Mas crescemos. E com o crescimento veio a lógica da utilidade, estudar para passar, trabalhar para ganhar, descansar para produzir mais. Até o lazer ganhou propósito. O tempo livre agora serve para recarregar baterias, como se a vida fosse uma máquina em manutenção constante. E nesse processo esquecemos o sabor do tempo que simplesmente passa. Por isso, às vezes, o impulso de desperdiçar tempo não é fuga, é memória. É o corpo tentando lembrar como era existir sem ser avaliado. É a mente tentando recriar um pedaço de infância dentro de um mundo que cronometra tudo. Quando você se permite não fazer nada, algo em você reaprende a respirar. E, paradoxalmente, é nesse nada que você se aproxima do que é mais real. O sentimento cru de ainda estar aqui. Há um detalhe que quase ninguém admite. Procrastinar pode ser profundamente prazeroso. E não apenas pelo alívio imediato de evitar uma tarefa, mas por algo mais sutil, quase existencial. Procrastinar é, em certo sentido, recusar o ritmo imposto, adiar a marcha, desacelerar um fluxo que tenta nos engolir. Nos ensinaram que procrastinar é fraqueza, falta de disciplina, desvio de caráter produtivo. Mas e se for algo um pouco mais complexo? E se existir, escondido por trás da culpa, um tipo de inteligência silenciosa? Um mecanismo de preservação que tenta proteger uma parte de nós que se recusa a ser reduzida à função. Porque observe, quando você procrastina, não é que você faça nada. Pelo contrário, você age, mas de forma anárquica. Você abre abas, revisita vídeos antigos, relê conversas, arruma uma gaveta que não precisava ser arrumada.
Você cria microtarefas paralelas como quem constrói pequenos refúgios. Nada disso move sua vida para frente, mas move você para longe da pressão de ter que ser sempre alguém eficiente. E de forma quase poética, esse desvio contém um traço humano importante: a recusa de transformar a vida em linha reta. A produtividade quer direção, começo, meio e fim. A procrastinação cria espirais, desvios, pausas, retornos, pequenas voltas circulares onde o tempo escorre sem utilidade prática. E talvez seja justamente isso que incomoda tanto. Ao procrastinar, você foge do formato. Você se torna imprevisível, indomável por métricas. E métricas odeiam o imprevisível. Existe sim culpa. Ela surge rápido. Quando você percebe que adiou algo importante, a mente inicia o ataque. Você está atrasando sua vida. Mas ao mesmo tempo há uma sensação difícil de explicar. Um alívio quase doce. Por alguns segundos, você sente que o tempo voltou a ser seu. Na lógica produtiva, o tempo pertence às tarefas. Na procrastinação, o tempo volta a pertencer ao corpo. Você respira diferente, anda sem rumo pela casa, mexe no celular como quem procura algo, mas não sabe exatamente o que. Esse estado é incômodo, mas profundamente vivo. É desorganizado, e a vida, antes de ser formatada, sempre foi assim, desorganizada. Talvez o ato de procrastinar seja uma tentativa desesperada de recuperar o direito de existir sem utilidade. Um gesto inconsciente que diz: eu não serei apenas ferramenta. Porque se tudo o que fazemos precisa justificar sua existência com resultados, então estamos muito próximos de deixar de ser humanos para nos tornarmos apenas engrenagens. A procrastinação, então, vira um tipo de protesto silencioso. Um protesto que não grita, não se declara, não reivindica nada explicitamente, apenas se atrasa, se distrai, se perde de propósito. E ao fazer isso, declara algo simples e profundamente humano: eu ainda sou capaz de não ser eficiente. Procrastinar é mais do que adiar tarefas, é brincar com a percepção do tempo. Existe o tempo da obrigação, aquele que é medido, contado, planejado. E existe o tempo subjetivo, que se dilata ou se comprime conforme o estado da alma. E é justamente na procrastinação que esse tempo subjetivo começa a emergir. Repare, quando você está imerso em algo que ama, o tempo voa. Quando está preso em algo obrigatório, ele se estica como elástico. E quando procrastina, acontece algo curioso. Você paira entre os dois estados, num limbo estranho onde o tempo parece existir, mas não avança. É como se você estivesse à margem da correnteza, observando os compromissos passando, mas sem entrar completamente na água. A sociedade produtiva não suporta esse estado. Ela precisa que você esteja sempre inserido em algum fluxo, estudando, trabalhando, consumindo conteúdo útil, cultivando hábitos, evoluindo. Mas a procrastinação cria uma fenda no sistema. Um intervalo que não pode ser contabilizado. É o tipo de tempo que não aparece em planilhas, checklists ou relatórios. Ele existe, mas não rende, não produz, não colabora com nada, ele apenas é. E é por isso que há prazer nisso. O prazer de existir fora do controle. Por alguns minutos, você abandona a narrativa de que a vida é um trajeto com marcos de conquista. Você simplesmente existe sem enredo, e embora isso assuste, também liberta. Porque por trás da nossa urgência de realizar, há um medo silencioso. O medo de que, se pararmos, descobriremos que não sabemos quem somos sem as tarefas que executamos. Procrastinar, então, expõe uma verdade desconfortável. Quando não estamos fazendo algo útil, surge uma pergunta que tentamos evitar. Quem sou eu quando não estou cumprindo função nenhuma? Essa pergunta é insuportável para o ego condicionado à produtividade. Por isso, ele reage com culpa. A culpa entra em cena como um guarda de fronteira, impedindo você de permanecer muito tempo naquele estado perigoso de liberdade. E ainda assim, algo em você insiste. Porque o corpo sabe que precisa respirar fora da narrativa da eficiência, ou ele adoece. A procrastinação se torna, então, um microato de preservação da sensibilidade. É quando você se lembra de sensações puras, o tédio genuíno, o olhar perdido pela janela, o devaneio sem propósito, a mente vagando sem direção como fazia na infância. Tudo isso hoje é visto como erro. Mas talvez seja justamente o contrário. Talvez seja cura. E aqui surge um ponto delicado. Não é que procrastinar seja bom ou desejável em excesso, é que ele revela algo sobre a forma como estamos vivendo. A procrastinação não é o problema, é o sintoma. Um sinal de que o corpo não está conseguindo mais suportar um estilo de vida onde até o descanso precisa gerar retorno.
O mais irônico é que, no fundo, ninguém quer viver apenas para cumprir tarefas. Queremos sentir. E sentir exige tempo improdutivo. Exige espaço, silêncio, demora. Exige desperdício. Porque o que dá sentido à vida não pode ser medido em produtividade. Um pôr do sol, uma conversa que foge do assunto, um devaneio sem motivo. Tudo isso seria considerado tempo perdido, sob a ótica da eficiência. E ainda assim, são esses momentos que nos fazem sentir vivos. Talvez por isso perdemos tempo de propósito, para lembrar que ainda somos humanos. Há um momento quase imperceptível em que a procrastinação deixa de ser apenas adiamento e se transforma em algo mais profundo, uma declaração silenciosa de que você ainda está aqui, de que não foi totalmente capturado pelo ritmo da utilidade. É como se, ao desviar do dever, você dissesse ao mundo: eu ainda tenho escolha. Eu ainda posso não corresponder. Ainda posso respirar fora do script, porque há uma verdade incômoda. A vida moderna sequestrou o tempo e o transformou em ferramenta. Mas o corpo, a alma, a mente, essas estruturas mais antigas e instintivas, ainda anseiam por um tempo que não sirva a nada. Um tempo livre de performance. E quando esse tempo não é concedido, ele é roubado. Roubado em scroll infinito, em devaneios, em caminhadas sem rumo, em olhares perdidos. Não é descuido, é instinto de sobrevivência emocional. Talvez seja por isso que, nos raros momentos em que o tempo parece se alongar sem finalidade, surge um tipo de presença estranha, quase espiritual. Você se torna consciente do agora, do corpo, do ambiente, do fato de existir. É sutil, mas real. E então, pela primeira vez em horas, talvez em dias, você sente. Sente o espaço, sente a respiração, sente a vida passando. E é justamente aí que algo em você desperta. Nesse instante, a procrastinação se transforma em um espelho. Ela devolve uma pergunta que muitos evitam. Se o mundo parasse de exigir de você, o que sobraria? Essa pergunta não busca resposta rápida. Ela abre uma ferida e, ao mesmo tempo, oferece uma chance de autenticidade. Porque descobrir quem você é quando ninguém está te cobrando, esse é o ponto de partida de qualquer liberdade real. E é aqui que a transição começa. Porque até agora falamos sobre procrastinar como fuga, como mecanismo de resistência, como fenda no tempo produtivo. Mas há um terceiro nível, mais profundo, mais delicado, quase filosófico. Perder tempo pode ser, paradoxalmente, a única forma honesta de se sentir vivendo. Não como vício, não como muleta, mas como lembrança. Uma recordação do fato de que existir não precisa ser justificado a cada segundo. Existem momentos que não precisam render nada, e talvez sejam justamente esses que nos mantêm humanos. Chega um momento em que algo silencioso se revela. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em controlar o tempo, mas em aceitá-lo. Aceitar que haverá minutos, horas, dias inteiros que não se encaixarão em nenhum propósito claro. Aceitar que nem toda a vida precisa ser uma linha reta, que nem todo instante precisa produzir algo que possa ser mostrado, medido ou monetizado. Porque existe uma violência disfarçada no discurso da produtividade absoluta, a ideia de que só merece existir quem está rendendo algo, quem gera, quem entrega, quem mostra resultados. Mas e o descanso que não é estratégico? E a conversa que não leva a lugar nenhum? E o pensamento que não se transforma em projeto? E o tempo que passa, e só passa? Talvez seja aí que a vida acontece, nas frestas, nas horas não planejadas, na pausa que ninguém mandou fazer, na janela aberta onde você simplesmente assiste o vento mover uma cortina, na forma como o sol encosta na parede e você, por um segundo, percebe que está vivo, não produzindo, não cumprindo, apenas vivo. Esse é o ponto final e, ao mesmo tempo, o ponto de partida. Perder tempo pode ser o gesto mais radical de quem decidiu existir, e não apenas funcionar. Sim, ainda haverá culpa, ainda haverá vozes externas e internas, dizendo que tempo é dinheiro, que o relógio corre, que a vida exige pressa. E ainda assim, algo em você pode escolher a lentidão. Uma lentidão que não é preguiça, mas consciência. Porque quem nunca desacelera não percebe que está vivo, só percebe que está atrasado. E então surge uma escolha silenciosa, íntima, invisível aos outros, mas que muda tudo dentro. Continuar correndo como se a vida fosse apenas um cronômetro, ou aprender a sentir o próprio tempo. Talvez não seja sobre vencer, realizar ou chegar antes. Talvez seja sobre saber estar, mesmo quando não há nada para mostrar. E se há um aprendizado final nesta jornada, ele é simples, mas profundo. Você não existe para preencher o tempo. O tempo existe para lembrar que você está aqui.